Se você trouxe a sua Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. A minha tradução diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Eu quero salientar essa palavra, sujeitar, sujeição. Eu fui dar uma olhadinha no dicionário, o significado. Sujeitar, submeter-se ao controle e domínio de alguém. A sujeição aqui é você se submeter ao controle e domínio de alguém. Nós sabemos que nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. O controle total, o domínio total, o controle total. E o texto está nos propondo o quê? Esse controle, esse domínio total a Deus. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom ou é ruim? Muito bom. Muito bom. Com certeza é o desejo de todos nós. É o desejo de todos os nós. Reconhecemos Deus como um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus onisciente, onipresente, onipotente, um Deus que conhece e sabe de todas as coisas. O texto propõe também: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Nós tomamos essa atitude em sujeitarmos, em nos oferecermos, em nos submetermos a Deus, e buscando de Deus também tudo aquilo que Ele tem reservado para as nossas vidas. Sujeitar, render-se, render-se a voz, aos conselhos de alguém. Sujeitar, obedecer, estar sujeito, uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir responsabilidades. Sujeição, controle, domínio e rendição. Rendição. Rendidos a Ele, corpo, alma, espírito. Tudo que eu sou, tudo que eu penso, todas as minhas vontades, todos os meus desejos, tudo aquilo rendido ao Senhor Deus. Esta proposta da mensagem de hoje. Uma sujeição completa, um domínio completo, uma rendição completa. Domínio, supremacia em dirigir e governar as ações de outra pela obediência. O domínio, supremacia em dirigir e governar as ações de outrem pela obediência. Quando nós estamos falando de sujeição a Deus, é o controle de Deus. De uma maneira voluntária, você decide entregar o controle da sua vida ao Senhor. Você decide se submeter ao Senhor. E Ele vem e tem o domínio, Ele tem a primazia, a supremacia, Ele tem a governabilidade, Ele tem o governo, Ele tem a autoridade sobre você. Domínio, dominação, domínio, direito reconhecido de propriedade. Domínio, direito reconhecido de propriedade. Nós somos propriedades peculiar. Você é uma propriedade exclusiva. De quem? De quem? Exclusiva.
domínio de Deus, controle de Deus. Em todo o nosso viver, em todos os nossos sonhos, em todos os nossos projetos. Você fez isso de uma maneira espontânea, você fez isso de uma maneira voluntária, se sujeitando a Deus. Tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu faço e tudo aquilo que eu tenho. Direito legal de propriedade sobre alguma coisa, ocupação, possessão, propriedade, senhorio. Quando nós pensamos em possessão, geralmente nós pensamos em coisas ruins. A possessão do mal, o domínio do mal. Na realidade, a palavra do Senhor diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha palavra, ir abrir a porta, ele voluntariamente vem e toma o controle e o domínio de tudo. De tudo. E o quanto nós crescemos, o quanto nós desenvolvemos a nossa confiança, a nossa dependência, a nossa fé num Deus que é amor. Deus não é diabo, Deus não é mau, Deus quer o melhor para nós. E a palavra do Senhor diz que nós erramos muitas vezes por não conhecer a Deus, não ouvir a voz de Deus. Ouvimos muitas vezes tantas vozes, tantas situações, e não ouvimos a voz de Deus, não conhecemos a palavra de Deus. E a proposta nesta noite, se você anota a mensagem, o título da minha mensagem: tudo dominado. Tudo. O domínio, o controle de Deus, sabe, a rendição diante de um Deus que é amor, diante de um Deus que é paz, diante de um Deus que sabe todas as coisas e quer o melhor para nós. Tudo dominado. Tudo dominado. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. E ouvimos aqui, a alma não é coisa ruim. Deus colocou desejos no nosso coração. Deus colocou vontade no nosso coração. Deus colocou sentimento no nosso coração. Isso são coisas boas. E tudo aquilo que Deus fez é muito bom. Deus criou o homem e deu autoridade para ele dominar, para ele governar, para ele exercer controle, domínio sobre todas as coisas. E viu Deus que tudo isso era muito bom, muito bom. E através da desobediência, o homem decidiu se distanciar de Deus. Foi uma decisão e uma escolha do homem, e Deus respeita até hoje a sua escolha e a sua decisão. Deus respeita até hoje o nosso livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio. A quem você quer entregar o controle da tua vida? Mas pastor, existem algumas áreas da minha vida aonde nem eu tenho o controle, eu perdi o controle. Eu não consigo mais ter o domínio, eu não consigo mais ter o controle. É muito forte, é algo mais forte do que eu. Mas tem outras áreas da minha vida onde eu sou rendido, onde o controle está com Deus. Eu tenho uma boa notícia para você nesta noite. Deus quer o controle total. O desejo do coração de Deus é uma atitude sua, é uma atitude minha, em nós sujeitarmos. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Entregue o controle a Ele. Entregue o controle a Ele. Chegai-vos a Ele e Ele se chegará a você. O que exerce o controle e domínio sobre as nossas vidas? Quais são as áreas
da nossa vida onde você sabe que existe um controle, que existe um domínio. Nós vivemos em um mundo onde governantes, onde existe esse controle, esse domínio em muitos aspectos da nossa vida. O controle e o domínio cultural. Nós somos brasileiros. E se você vai para o estado do Nordeste, se você vai para o estado do Sul, existe um domínio, um controle cultural, regional, de cada região. Onde você muitas vezes recebe essa influência desde pequeno, desde a sua infância. No Sul, chimarrão. Aqui, com calor desse, tererê. Influências culturais. Onde existe esse domínio, onde existe esse controle, é onde as pessoas ali de uma maneira natural, se deixam influenciar por essa cultura. O que tem dominado nossa mente? Lembrando que a porta de entrada para que algo exerça domínio sobre você são os nossos 5 sentidos. O que tem dominado a sua mente? O que tem dominado as suas emoções? O que tem dominado os nossos sentimentos, a nossa vontade, o nosso corpo? De que forma nós temos nos alimentado? De que forma nós temos nos sujeitado, sabe, às vozes, ao controle, sabe, de tantas situações e que muitas vezes são maléficas, não são boas para a nossa alma. Falamos e temos falado aqui e queremos insistir com isso. Irmãos, nós erramos por não conhecer as Escrituras. Tudo aquilo que eu prego, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que sai desse púlpito, você precisa conferir se isso é assim mesmo, se isto é verdade. Mas se eu não sei, eu não conheço, como que eu vou ter base para saber se isso é verdade? Se isso que o pastor Marco Aurélio está falando é verdade, está pautada nos princípios da palavra de Deus. Não, ele é um homem de Deus, está tudo certo. Não, eu acredito sim, eu creio sim. E tem sido muito bom. Irmãos, quando nós chegamos ao tema do retiro, está na hora de crescermos, de avançarmos, crescermos no conhecimento da palavra, na intimidade da palavra, no domínio da palavra sobre a nossa vida. O domínio da palavra de Deus sobre a nossa vida, o controle da palavra de Deus sobre as nossas vidas. A base daquilo que nós somos, daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos, precisa ser a palavra de Deus. E nós temos acesso a toda a palavra, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Nós temos dito, se você vem só aos domingos à noite, isso não é suficiente para você crescer no conhecimento e na revelação da palavra de Deus. Nós não temos escola bíblica dominical para os adultos, que é estudo da palavra de Deus. Temos para as crianças, temos um currículo preparado para as crianças, desde o berçário até 12 anos, ensinando a base, os princípios básicos da palavra de Deus, que são matérias inclusive da FATEM. Olha que interessante, muitas das aulas que os seus filhos estão tendo são matérias da FATEM, onde nós entendemos, ensina a criança no caminho que ela deve andar, que mesmo depois de velha não se desviará dele. Princípios básicos da fé cristã, que nós muitas vezes não conhecemos e muitas vezes nos deixamos levar por qualquer vento de doutrina, de ensinamentos, ou damos os nossos ouvidos a muitas vozes. Não, mas eu ouço o pastor fulano, eu ouço o ciclano, eu ouço isso, eu ouço aquilo, eu ouço muitas vozes. E você não tem uma base, você não tem uma convicção pessoal, doutrinária, genuína, daquilo que representa a palavra de Deus. A palavra de Deus. Na integração, nós temos algumas doutrinas básicas daquilo que nós cremos. Por isso a importância de você nos conhecer. O que nós cremos? O que a Bíblia diz? Da onde a gente veio? Para onde a gente vai?
Qual é a nossa missão? O que Deus tem nos chamado para realizarmos aqui em Maringá? Por que nós estamos aqui em Maringá? Nós não batemos a cabeça e caímos em Maringá. Existe uma direção, existe um projeto de 24 anos, de 25 anos que vamos fazer agora em 2019, estabelecido por Deus. E a FATEM é uma dessas ferramentas de estudo bíblico. Irmãos, o nome faculdade, a FATEM começou com a Escola de Treinamento Ministerial. Tornou-se numa faculdade em função de algumas oportunidades que nós tivemos junto ao MEC, para ser reconhecido como um curso de teologia, reconhecido pelo MEC. E muitos dos nossos pastores fizeram e foram beneficiados com esse carimbo no MEC. Isso é importante para a nossa sociedade, isso é importante no contexto jurídico, no contexto social, onde nós estamos inseridos. Todos os nossos pastores são teólogos, reconhecidos pelo MEC, isso no contexto, mas a importância da faculdade, a importância é estudar a palavra de Deus, os princípios básicos da fé em Cristo Jesus. E isso precisa estar em nós, isso precisa tomar domínio sobre nós, em todos os aspectos. Em Marcos capítulo 9, versículos 21 e 27, Marcos 9, 21 e 27, perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? E o pai do menino disse: desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O contexto aqui é de um jovem possesso por espíritos malignos. Uma possessão demoníaca, um domínio demoníaco sobre o físico, sobre a alma daquele menino. E a Bíblia diz que essa criança recebia essa possessão desde a sua infância. A diferença da possessão de Deus, do domínio de Deus, do controle de Deus e da possessão do mal, é que Deus, Ele bate a porta do seu coração e Ele pede autorização para você abrir a porta, e Deus vem e toma posse, Deus vem e toma o controle, Deus vem e toma o domínio da sua vida, se você assim desejar. Se você assim desejar. Ele não invade a sua privacidade. Ele não se aproveita para invadir, para tomar o controle de você. Mas o diabo não. O diabo vem para matar, roubar e destruir. O diabo, ele não pede autorização. O diabo não bate na porta. O diabo não bate na porta. Ele vem mesmo para prejudicar. Ele vem mesmo para destruir. Ele vem mesmo para matar. Ele vem mesmo para roubar a paz, a alegria, a esperança, os teus sonhos. O que aconteceu nessa família? Aquele pai desesperado, desde a infância, já era um jovenzinho, a Bíblia não diz a idade desse jovem, mas por um espírito imundo, que de repente o espírito imundo tomava posse daquela criança e jogava aquela criança no fogo. O que acontecia com os pais? Os pais ficavam vendo, ia lá e tirava e muitas vezes se queimavam em função do fogo, jogava na água, para destruir. E esse pai chegou para os discípulos de Jesus e apresentou o seu problema para os discípulos de Jesus. E a Bíblia diz que os discípulos não conseguiram resolver o problema, não conseguiram ajudar aquele homem. E daí aquele homem chega para Jesus e pergunta para Jesus: Jesus, tu podes me ajudar? Existia dúvida no coração daquele homem, por quê? Porque ele já tinha pedido para os discípulos e os discípulos não puderam ajudar. Já existia dúvida no coração daquele homem. Jesus, tu podes me ajudar? E Jesus vira para aquele homem: se podes, se posso te ajudar. Aqui lhe respondeu Jesus: se podes,
Tudo é possível ao que? Tudo é possível ao que? Aquele que crê, aquele que acredita, tudo é possível. Crer em quem? Nas palavras de Jesus, no testemunho de Jesus. Eles não tinham acesso à Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada foi escrita depois, mas eles tinham a própria presença de Deus, a própria presença de Jesus, ali, encarnada como homem, manifestando a sua palavra, manifestando os seus ensinamentos. Em alguns momentos eles criam, em alguns momentos eles duvidavam, até mesmo os discípulos. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. O pai do menino exclamou com lágrimas. Já era uma situação insuportável. Já era uma situação que estava trazendo tristeza para a família. Com lágrimas. Eu creio. Eu acredito. Mas ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me na minha dúvida. Eu creio, eu não sei qual é a porção de fé que precisa para que meu filho seja curado, mas eu creio, mas Jesus, me ajude com a sua fé e com aquilo que o Senhor é, com a sua palavra. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Sai dele e nunca mais, tome posse dele. Porque essa possessão agora, esse domínio, esse controle, essa rendição é minha. Esse jovem, essa família está se rendendo a Deus Pai e ao seu Filho Jesus Cristo. E toda autoridade está sobre o céu e sobre a terra, sobre a vida de Jesus. E Jesus Cristo repreende, resiste o mal, para que nunca mais aquele mal, aqueles espíritos malignos tornassem nele. E ele clamando e agitando-se muito, os espíritos malignos, saiu deixando como se estivesse morto. Irmãos, a possessão maligna, a pessoa não sente, a pessoa não sabe muitas vezes o que está acontecendo. E quando ela cai em si, quando ela volta, o que aconteceu? Ela está toda machucada, está toda ferida, está toda queimada. Porque o diabo quer o domínio, o controle total. A pessoa que não tem Jesus no coração não tem o espírito está morto. Mas a alma e o corpo é dominada pelo mal, é dominada e controlada pelo mal. E o diabo faz o que ele quer com aquela pessoa. Deixando como se estivesse morto, ao ponto de muitos falarem: morreu, a criança morreu, em vez do cara sarar, morreu. Em vez de Jesus curar, ajudar essa família, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Estamos falando do domínio, estamos falando de endemoniamento, estamos falando de que tudo é possível, aquele que crê, o domínio do mal, isto é uma realidade hoje. O domínio da alma, nós encontramos nesse mesmo texto, o domínio da alma. Olha que interessante, os versículos seguintes. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Jesus, por que não podemos nós expulsá-lo? Quando Jesus curou aquela criança, deu alegria ao coração daquele pai, Jesus com seus discípulos, entrou em casa. O que estava na mente, nos pensamentos dos discípulos? A alegria, a satisfação da libertação daquele jovem? A alegria do coração daquele pai que se alegrou? Não. Os discípulos tinham entrado numa confusão. Os discípulos tinham entrado numa contenda. Os discípulos não estavam cheios. A alma dos discípulos estava à flor da pele. Eles não conseguiram ter domínio próprio. Eles não conseguiram dominar a si próprio, a sua alma. Por quê?
Os pais, se você vê no contexto anterior, quando eles se aproximaram, olha o versículo 14, 9:14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e os escribas discutiam com os discípulos. Havia uma discussão, havia uma intriga ali no meio da multidão. Pessoas necessitadas, precisando ser curadas, pessoas desesperadas, aquele pai angustiado com o sofrimento e a possessão do seu filho. E os discípulos estavam discutindo ali com os escribas, E depois, quando chega em casa, em vez deles testemunharem, em vez deles compartilharem coisas boas, falarem de boas notícias, falarem de boas novas, o que estava na mente e no pensamento deles? Por que nós não conseguimos? O que está faltando? O que nós precisamos fazer? O que aconteceu? A alma estava aflorando, eles estavam até mesmo envergonhados, se sentiram envergonhados diante da multidão, diante das pessoas, se sentiram envergonhados, por não terem conseguido, porque não podemos expulsá-lo, respondeu-lhe Jesus. Esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Esta casta não pode sair, a não ser por meio de oração e jejum. Esse domínio da alma, que chama-se incredulidade. Jesus não estava falando da casta de demônios, dos demônios que estavam tomando posse daquela criança. Jesus estava trazendo um ensinamento para os discípulos: o que vocês estão fazendo? Eu já não falei, tudo é possível àquele que crê. Eu já não declarei isso, eu já não tenho ensinado isso, e vocês não creem, vocês continuam incrédulos, em dúvida. A dúvida toma conta do coração de vocês. Esta casta de incredulidade só pode sair por meio de oração, Essa incredulidade só sai pela oração. E o que é oração? Comunhão com Deus. O que é oração? Relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Você fala e Deus responde. De que forma muitas vezes Deus responde? Através da sua palavra, através da leitura da palavra, através da meditação da palavra, através de você ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que vocês estão ouvindo? A palavra de... Isso acrescenta fé ao coração de vocês, isso traz ânimo ao coração de vocês, isso traz alegria ao coração de vocês, isso traz desafio ao coração de vocês, porque é a palavra de Deus. Toda palavra é divinamente inspirada para edificação, consolação, exortação. Exortação não é paulada, pedrada. Exortação é para levantar você, é para animar você, é para motivar você, é para trazer esperança ao seu coração através da palavra de Deus. Oração, relacionamento, oração, intimidade, oração, ouvir Deus, ouvir a palavra de Deus. Você pode ver o Novo Testamento, muitas vezes Jesus pegava os discípulos e eles saíam. Saíam para quê? Para orar e ouvir a palavra de Deus. Em todos os momentos, Jesus estava ensinando os seus discípulos através de parábolas, através de exemplos. Ele estava declarando a palavra de Deus, e tudo isso nós temos hoje escrito. E a resposta vem através da palavra de Deus. Oração, comunhão. Jejum. O que é um jejum? Você vai fazer um exame de sangue, daí um médico pede para você: venha em jejum. Qual que é o significado disso? Não coma nada.
Não se alimente. Qual a importância do alimento para o nosso físico? Qual a importância do alimento para o nosso físico? É imprescindível. Tanto a água quanto o alimento, é imprescindível. Nós precisamos nos alimentar. Se você decide hoje não se alimentar mais, você morre. E o que mostra o jejum aqui? Por que essa casta de incredulidade só sai através da oração, do relacionamento, intimidade com Deus e com o jejum? O jejum é um conhecimento de você mesmo. Quando você se abstém da alimentação, você não jejua para você obter alguma coisa. Você não jejua para você ter alguma coisa. Isso não é jejum. O jejum mostra verdadeiramente a tua natureza humana e daquilo que você depende. Daquilo que o teu organismo, a tua vida depende, está no controle dos alimentos para você, para a sua sobrevivência. E aí você decide jejuar, e aí você cai em si, e você sabe quem você é. E você abre mão do alimento para um tempo em comunhão com Deus. Para que Deus tenha o controle de todo o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Que Ele tome o controle. E você faz isso de uma maneira espontânea, você faz isso de uma maneira alegre, você oferece ao Senhor esse tempo, para você encher-se. Para você encher-se o quê? Não o teu corpo, que você não está se alimentando, e nem a tua alma, que a tua alma está ali, num conflito tremendo. Nossa, olha o cheirinho de churrasco que o vizinho está fazendo agora, logo hoje que eu estou jejuando. A alma está rateando. De repente você decide jejuar, e de repente a tua esposa chega: meu amor, eu fiz o teu prato predileto. Porque quando você vai jejuar, a Bíblia diz para você não ficar tocando trombeta, ninguém precisa saber que você está jejuando. Você diz: tudo bem, pastor? Não, está difícil. O jejum de 40 dias. Está morrendo. Está morrendo. A Bíblia diz: lava o teu rosto, ninguém precisa saber o que você está fazendo. Isso é você e Deus, é você e Deus. Você está entregando o domínio, o controle do teu espírito, da tua alma, do teu corpo. Você está se conhecendo verdadeiramente, sabe os teus desejos, a tua vontade, você sabe quem você é. E você está subjugando o teu corpo, subjugando a tua alma e oferecendo aquele tempo ao Senhor, de uma maneira prazerosa, de uma maneira gostosa, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Conhecimento de si mesmo, domínio de si, total entrega, domínio e rendição a Deus e a sua palavra. Isso é jejum. É uma rendição, Senhor. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, as minhas necessidades básicas, Senhor, eu entrego para o Senhor. Tome o controle e encha-me do teu Santo Espírito e da tua palavra, da tua presença. Encha-me, 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 encha-me. Para que eu possa viver a vida cristã, para que eu possa viver o meu trabalho, para que eu possa me relacionar com as pessoas. Lembrando, o jejum não é para você obter alguma coisa. Isso é sacrifício. Isso é sacrifício. Jesus Cristo já nos deu tudo. Jesus Cristo já nos deu tudo. Jesus Cristo já nos deu tudo. O jejum é uma rendição. Rendição, eu vou me render aos pés do Senhor, eu vou ouvir a sua palavra, eu vou ouvir a sua voz, eu vou ter um tempo de oração, eu vou ter um tempo, e muitas vezes eles faziam isso separados, os discípulos. Jesus chegava: ei, nós precisamos nos apartar da multidão, ei, vamos nos render. Nós precisamos de uma total dependência, nós precisamos ser cheios, nós precisamos ser dominados, nós precisamos que o controle de Deus, a ação de Deus esteja plenamente nas nossas vidas,
Provérbios 25, 28. Como cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Olha só, como cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Um dos motivos da oração e do jejum é você dominar a si mesmo, a tua vontade, fique no seu canto, desejo, fique no seu canto. Entregar o domínio para Deus, para que o Espírito Santo de Deus controle. Num determinado momento, Jesus Cristo estava sendo preso, e Jesus pede, antes dele ser preso, Jesus pede: irmãos, eu preciso de vocês, eu preciso de um tempo de oração, vamos comigo, discípulos, um tempo de rendição, está chegando um momento, está chegando uma hora muito difícil, eu preciso me render a Deus, eu preciso de vocês junto ao meu lado, em oração. E foram orar, e os discípulos dormiram, se renderam ao sono, se renderam às almas, à alma, aos desejos. E quando chegou a hora, Jesus encontra eles, chegou a hora, e vem os soldados prendendo. Pedro, imediatamente, rendido à sua alma, ele não tem controle de si, ele não tem domínio próprio, ele não consegue controlar a si mesmo, ele não consegue dominar-se a si mesmo, ele pega a sua espada e corta a orelha do soldado. Jesus falou: não é por espada, a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Por isso a importância que eu pedi para vocês se renderem, sabe, se submeterem ao Espírito, se submeterem à vontade de Deus, para que o Espírito nos direcione, nos mostre. Eu já tenho falado para vocês o que vai acontecer, e vocês não estão entendendo o que está acontecendo, vocês não estão discernindo o tempo, vocês não estão entendendo que a minha morte é projeto de Deus, é plano de Deus, e ao terceiro dia eu ressuscitarei. Você recebe essa palavra? E por último, o domínio do Espírito Santo de Deus. Domínio do Espírito Santo de Deus. O controle do nosso espírito. O controle do nosso espírito. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Do versículo 8 ao versículo 11, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre, permaneça em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos, dominados, controlados, por quem? Por quem? E vocês receberão poder para agirem, para testemunharem, para viverem a vida cristã. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. Quem subia? Jesus. Jesus deixou uma promessa: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Vocês precisam ser dominados, controlados, cheios do Espírito Santo de Deus, para exercer, para fazer a obra de Deus, para testemunhar, permaneçam lá. E de repente eles ficaram olhando para o céu, fitando seus olhos, e Jesus Cristo foi sendo elevado até as nuvens. Volta um pouquinho, versículo 10. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, 2 anjos celestiais, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, Ele, você crê nisso? Você crê nisso? Ou a incredulidade tem tomado conta dos nossos corações? Eu ouço disso desde pequenininho e nunca voltou. Dúvida. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O cronos de Deus não é o nosso cronos. Crer, até que Ele voltará. E Jesus vai voltar, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus Cristo voltará. Atos capítulo 2, versículos 1 e 4. Atos capítulo 2,
versículos 1 e 4. Você tem recebido essa palavra? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e repousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram do Espírito Santo de Deus. Dominados, controlados, tudo dominado. O ambiente, aquelas pessoas, todos cheios do Espírito Santo de Deus, todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus e passaram a falar em outras línguas. Cheios do Espírito Santo de Deus, cheios, segundo o Espírito Santo concedia que falassem. Eles foram cheios só no Espírito? Eles foram cheios só no Espírito? Na alma e no corpo. Como que a gente sabe disso? Porque as pessoas que estavam de fora e viram aquele Pentecostes, aquele alvoroço santo, aquela plenitude, a presença de Deus, a Bíblia diz que eles se confundiram como se estivessem alcoolizados, bêbados. Aqueles homens beberam, nessa hora do dia estão bebendo. Eles não tinham o domínio e o controle do corpo em função da plenitude, do domínio, do controle do Espírito Santo de Deus, mas eles estavam conscientes de tudo aquilo que estava acontecendo. E aquilo trouxe alegria, aquilo trouxe satisfação, aquilo trouxe intrepidez, aquilo trouxe ousadia, aquilo trouxe fé, confiança. Aquilo que ele falou se cumpriu. Aquilo que Jesus Cristo falou e nos ensinou se cumpriu, a promessa se cumpriu, nós somos testemunhas disso. Eu tenho uma boa notícia para você: o Espírito Santo de Deus já foi derramado, não haverá um novo derramar do Espírito Santo de Deus. Nós temos acesso a essa plenitude, a esse domínio, a esse controle do Espírito Santo de Deus no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Nós temos. O que nós precisamos então? Esta casta de incredulidade só sai com jejum e oração. Você precisa cair em si e verdadeiramente se ver quem você é, quem tem tomado o controle, quem tem tomado as decisões da sua vida, do teu dia a dia. Se sujeitar a Deus, buscá-lo de todo o coração, e Ele se revelará a você. Ele se manifestará a você de uma maneira pessoal, de uma maneira individual. Eu não estou falando de uma manifestação grupo, aqui, igreja. Isso pode acontecer também. O Espírito Santo de Deus, Ele faz o que Ele quer. Mas quanto maior for a tua intimidade com Deus, mais oportunidade Deus vai ter de usar você em público, de manifestar o domínio, o controle da tua vida, do teu corpo, da tua alma, das tuas emoções, para que o reino de Deus avance. Atos capítulo 6, versículos 7 e 8. Crescia a palavra de Deus. Após o Pentecostes, as pessoas serem cheias do Espírito Santo de Deus, o que acontecia com a palavra de Deus? Crescia na divulgação, na pregação da palavra de Deus. As pessoas saíram pregando com ousadia, com intrepidez a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Muitas pessoas estavam se convertendo. Permaneçam em Jerusalém, para que vocês sejam comunicadores da palavra de Deus, com ousadia, com intrepidez. Estevão, olha aqui, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão, cheio de graça, graça é favor imerecido, e poder do Espírito Santo de Deus, ele manifestava o reino de Deus.
Ele manifestava o governo de Deus, ele manifestava através de sinais, prodígios e maravilhas, para que as pessoas pudessem crer, para que as pessoas pudessem acreditar. Mas ele foi canal, ele foi instrumento de Deus. O domínio do Espírito Santo de Deus estava sobre o seu espírito, sobre a sua alma e sobre o seu corpo. Versículo 15: todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Como é um rosto de anjo? Como é um rosto de anjo? Sabe o que eles viram? Aquilo que estava no espírito dele transbordou para o corpo. Ele estava tão cheio do Espírito Santo de Deus, que o semblante dele, o rosto dele, brilhava. Já viu isso antes ou não? No Velho Testamento? Já viu isso antes ou não? Quem que o seu rosto brilhava? Moisés. Em função do quê? Da manifestação da presença de Deus. Agora, meu irmão, você é a habitação da presença de Deus. A glória vinha de fora para dentro. A glória de Estevão vinha de dentro para fora. Cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, ao ponto das pessoas não reconhecerem quem é essa pessoa. Olha o rosto dele, como brilha esse rosto. O que está acontecendo com ele? E mesmo assim essas pessoas creram. Essas pessoas acreditaram? Não creram e não acreditaram. Olha o versículo 54 do capítulo 7. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração, porque Estevão saiu pregando a palavra de Deus, e eles ficaram furiosos, bravos com Estevão, e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem em pé, à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os seus ouvidos, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eles taparam os seus ouvidos para não ouvir a palavra de Deus, para que eles não pudessem crer. Taparam os seus ouvidos, e unânimes, arremeteram contra ele, dominaram o corpo dele, dominaram Estevão, colocaram ele para fora, lançaram para fora da cidade, e o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Simão, que depois se tornou Paulo, chamado Saulo, que depois se tornou Paulo, e apedrejava Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu. Você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. A alma e o corpo vai virar pó. O corpo vai virar pó. Nós nos relacionamos com Deus em espírito e em verdade. Recebe o meu espírito. E Jesus estava à direita de Deus. De que forma? A Bíblia diz que Jesus estava em pé. A Bíblia diz que Jesus está assentado à direita de Deus, aguardando o arrebatamento. Jesus está sentado à direita de Deus, e Jesus estava em pé. E olha o que acontece. Então, ajoelhando-se, Jesus está como? Como que Jesus está? Em pé. Jesus está em pé, aqui, na glória. E Estevão está sendo apedrejado lá. E Estevão chega e fala: Jesus, recebe o meu espírito. E as pedras rolando solta. E o que Estevão faz? Rendição. Espírito, alma e corpo, tudo dominado, rendido.
Irmãos, eu tenho isso no meu coração, já disse isso aqui. Aquelas pedras não fizeram diferença nenhuma, porque a plenitude, o controle do Espírito Santo de Deus era total, era pleno, até transbordar. Ao ponto que as pessoas viam no semblante dele, viam no rosto dele, viam nele a glória de Deus. A glória de Deus. Rendição, domínio, controle completo, domínio, controle total, completo sobre a vida dele. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. E ainda ele teve uma oportunidade de fazer uma oração e um pedido para Deus. E ele não pediu por ele. Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras, ele morreu? Sim ou não? Com essas palavras ele morreu? A Bíblia diz que ele adormeceu. Sabia que o cristão não morre, ele dorme? Se você morre, você não volta mais. Agora você vai dormir hoje, e você tem certeza, amanhã você vai acordar. É um fechar e abrir de olhos. Até breve. Dormiu. E ele pede perdão. Pai, não lhes imputes esse pecado. Não cobre deles esse pecado. Pai, perdoa-lhes, Senhor, esse pecado. Qual o pecado? Do assassinato, da morte dele. Quem é que estava ao lado ali? Saulo. E Deus ouviu a oração de Estevão e não imputou para Saulo esse pecado de assassinato. Quando Jesus apareceu para Saulo, Jesus não via mais nas mãos de Saulo o sangue de Estevão. Tanto que Jesus Cristo chamou Saulo, e Saulo foi transformado em Paulo, e foi o maior dos apóstolos. O maior dos apóstolos. Você tem recebido essa mensagem? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Qual o limite da nossa rendição? Qual o limite da nossa rendição? Qual o limite do controle e do domínio de Deus sobre as nossas vidas? Qual o limite? Qual é o limite? Repete comigo. Até transbordar. Repete comigo, até transbordar. Eu não sei qual é a medida do Espírito Santo de Deus sobre você, em você. Você sabe o que tem dominado você. É o teu trabalho, é as tuas atividades, é os teus compromissos, ao ponto de nós não termos tempo para pararmos e ouvirmos Deus. Não temos tempos para ler a Bíblia. Não temos tempos para fazer uma fateme, uma escola bíblica. Não temos tempo, eu não tenho tempo. Pastor, a minha agenda é muito tomada. Nós não temos tempo. Mas eu quero declarar algo para você. Busque ao Senhor. Chegue-se a Deus e Ele se chegará a você. E vai enchê-lo da sua presença, da sua palavra. É uma decisão sua, não é uma decisão de Deus. É uma decisão nossa. É uma decisão nossa de sermos cheios até transbordar do Espírito Santo de Deus. Qual o limite da nossa rendição? O controle e o domínio de Deus. Tudo dominado até transbordar. É essa a vontade de Deus. Atos capítulo 4, versículo 41, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Uma das características da plenitude do Espírito Santo de Deus é ousadia e intrepidez em falar da palavra de Deus. Ousadia e intrepidez em pregar a palavra de Deus, em anunciar a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Estavam reunidos, e de repente, a Bíblia diz que o lugar tremeu. Gente, é assim mesmo, tremeu a presença de Deus, em função do poder de Deus.
mas tinha uma finalidade. Tinha uma finalidade para eles, para aquele lugar tremer, tinha uma finalidade para aquele lugar, para Deus se manifestar. A pregação da palavra. Eles saíram dali transformados, eles saíram dali cheios da presença de Deus, até transbordar. Quero convidar você a ficar em pé, equipe de louvor, por gentileza. Estamos falando de domínio, controle. Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Busque ao Senhor, busque ao Senhor, busque ao Senhor. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Essa promessa para nós, nessa semana, nesse dia. É uma decisão, é uma escolha sua. Quem tem dominado? Quem tem exercido domínio, controle? Sujeitar é se submeter ao controle e domínio de alguém. Esse submeter-se é uma decisão sua, é uma decisão minha. Como foi falado aqui, se você quiser assistir um filme, não que você não possa assistir filme, é prazeroso. Mas qualquer filme aí é pelo menos mais de 1 hora. E você se submete a isso, e aquilo traz satisfação, traz, puxa vida, você até chora, puxa vida, foi tão emotivo, eu quero indicar esse filme para você, olha, assista esse filme, olha, eu até derramei umas lágrimas, e você passa isso para frente, e você divulga isso, o filme bom, o filme, olha, sabe o que traz satisfação, é isso mesmo. Irmãos, nós precisamos dessa satisfação na nossa alma. Sabe o que traz alegria para mim? para minha alma? Eu jogo um futebolzinho. Jogo um futebol 2 vezes por semana. E você sabe que eu sou um deficiente físico, né? Sou um deficiente físico. Irmãos, a dor muitas vezes quando eu chuto aquela bola, as pessoas não têm ideia da dor que eu sinto na minha perna. Mas a satisfação da alma, o prazer da alma, depois o corpo se sujeita a isso, porque eu decidi, foi uma decisão minha, é uma escolha minha. Mas quando você começa a criar uma disciplina, a criar uma rotina, em ler a palavra, em orar, em jejuar, não para receber algo, para colocar a tua alma, as tuas emoções no lugar dela, sabe, se sujeitar a Deus. Deus, estou com uma fome tremenda, mas Senhor, alma, fica quieta, Senhor, enche-me do teu Santo Espírito. É uma decisão. Você precisa satisfazer também a tua alma com coisas que traz prazer e alegria. Gente, não é só trabalho. Não é só trabalho. Trabalho. Não tem tempo para nada. Não tem tempo para nada. Nós somos compostos de espírito, alma e corpo. E esse equilíbrio quem dá é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nos mostrando aonde nós temos tido domínio, aonde, sabe, as situações estão dominando, ao ponto de você não conseguir passar uma semana sem dar uma gargalhada. Qual foi a última vez que você deu uma gargalhada? Sabe aquela gargalhada gostosa? Aquela risada gostosa? Irmãos, nós temos chorado mais do que nos alegrado. Sabe aquele sorriso gostoso? Sabe aquele tempo de comunhão com pessoas amigas, com parentes, com filhos, com netos? Meu Deus, como é bom ser avô! Como é bom ser avô! Que experiência maravilhosa, que experiência maravilhosa! É curtir a vida. Nós temos uma vida só para vivermos.
uma vida só para vivermos. E nós temos nada mais, nada menos dentro das nossas vidas, do nosso corpo, a presença de Deus em nós, a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Muitas vezes a gente relaciona aquela pessoa espiritual com aquele cara sério. Não, a vida cristã é mais leve, de compromissos e de responsabilidades. A vida cristã tem compromissos e responsabilidades. A vida cristã tem compromissos e responsabilidades. E a decisão é sua. Deus não vai invadir a tua privacidade. Deus não vai cobrar algo de você além daquilo que você possa dar. Deus não vai fazer isso. Mas eu digo para você, é prazeroso. Traz alegria, traz satisfação, traz fortalecimento físico. Traz fortalecimento físico. Eu vou testemunhar algo aqui, né? Algumas vezes, quando eu sou tomado pelo Espírito Santo de Deus, eu nem sinto as dores da minha perna, eu saio pulando. O Espírito Santo de Deus, sabe, o domínio do Espírito Santo de Deus. Eu falei, mas a minha perna é quebrada, estraçalhada, sabe, o Espírito está no controle da alma e do corpo. E o propósito de Jesus, quando Jesus chegou para os discípulos, falou: olha, sejam cheios. Eu quero que você viva uma vida crescente, 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 diária dessa plenitude, diária dessa plenitude. Você vai ter luta, você vai ter dificuldade, você vai ser apedrejado, vai receber pedras, mas as pedras de Estevão é diferente das nossas pedras. As nossas pedras são muito mais na área emocional, na área de caráter. As pessoas falam mal da gente, falam mal de você, mete a boca, inventa mentira, e você, meu Deus, meu Deus. O morto não tem reação. Quando nós mortificamos a nossa carne, a nossa alma, sabe, nós não precisamos reagir, nós não reagimos, porque o Espírito Santo de Deus está no controle, está no domínio. E o fruto do Espírito é mansidão, meu Deus, domínio próprio, não é demônio próprio, não é demônio próprio, domínio próprio. Você controlar-se, você fechar a boca, você não reagir às situações, você ter o controle. E é tão prazeroso, de repente as pessoas, puxa, como você está diferente, né? Yes, lá dentro, toda honra, toda glória será dada ao Senhor, eu estou mudando. Tua esposa chega para você: marido, está tudo bem? Marido, está tudo bem? Vai tudo bem. E a tua esposa vê essa transformação. O teu marido olha para você: o teu semblante está diferente, querida. O teu semblante está diferente. A beleza de Cristo. A beleza de Cristo em você. O perfume de Cristo em você. A vida de Cristo em você. A vida de Cristo em você. A vida de Cristo em você, não na eternidade, agora, aqui, vivenciarmos essa experiência, o domínio, tudo dominado. É essa a vontade de Deus para nós, é essa a vontade de Deus para nós, é essa a vontade de Deus para mim. Irmãos, vocês vão ver isso na minha vida. Vocês vão ver isso no ministério dessa igreja, dos pastores dessa igreja. Você vai chegar no grupo familiar, você vai olhar para os seus pastores: o que está acontecendo? Rosto como de anjo. Cláudio Mário, a tua face está brilhando. Léo, tua face está brilhando. O que é isso? A presença de Deus em mim, a presença do Espírito Santo de Deus em mim. Isso vai ser tão abundante, que vai transbordar no seu grupo familiar.
todo mundo vai perder o controle, ninguém mais vai ter o controle. Ninguém mais vai ter o controle. A presença de Deus vai inundar esse grupo familiar. A presença de Deus vai inundar os nossos cultos. A presença de Deus vai inundar as nossas filhas, as nossas crianças. Tudo é possível aquele que crê. E eu quero declarar isso como pastor dessa igreja. Haverá um antes e um depois. Haverá um antes e um depois nas nossas vidas. Haverá um antes e um depois a partir desse dia. Porque eu decido. Porque nós como igreja decidimos. Nós queremos mortificar a carne. Queremos ter um tempo de oração. Queremos jejuar. Não o jejum que nós tínhamos o entendimento errado. Um conhecimento errado. Mas o jejum, sabe, de verdadeiramente nos expormos à palavra de Deus e à presença de Deus. Isso vai acontecer. Irmãos, quando você estiver no seu carro, isso vai acontecer. Quando você chegar em casa, isso vai acontecer. Sabe, isso vai ser crescente, isso vai ser abundante, e isso vai refletir, porque daí nós vamos pregar, anunciar a palavra de Deus, e muitas pessoas precisam ver para crer, e os sinais, prodígios e maravilhas vão acontecer através da sua vida, através daquilo que você declarar. Em minha boca há poder da palavra de Deus. Declare a palavra de Deus, declare a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus sobre os seus negócios. Declare a palavra de Deus sobre a sua família. Declare a palavra de Deus sobre a sua vida financeira. Declare a palavra de Deus sobre o seu ministério. Declare a palavra de Deus. Não duvide. Não duvide. Creia somente. Creia somente. Deus, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Receba, Senhor. Receba, Senhor. Pai, queremos declarar que nós amamos o Senhor, amamos a Tua palavra, amamos o Teu Santo Espírito, amamos a Jesus Cristo, amamos a Ti, ó Deus Criador, amamos a igreja. Usa-nos, Senhor, como canais, como instrumentos do Senhor. Pai, é isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Eu quero pedir aquela música que nós cantamos no horário da mensagem, que fala sobre domínio, que fala sobre governo, que fala sobre